Ok, pessoal, tudo bem? Graça e paz a todos. Eu sou o professor Marlon de Oliveira e você está aí na nossa aula de ensino religioso. E essa é a aula de número 1 do terceiro bimestre, até porque nós estamos começando o terceiro bimestre hoje, tá bom? Hoje que eu digo das nossas aulas, tá? Então vamos lá. Primeiro, saudar a todos aí, dizer que eu estou com saudade de vocês. Tenho orado muito pela turma, todas as minhas turmas aí da Escola Batista de Itapevi. Espero que todos vocês estejam aí abençoados e abençoadas, tá bom? Hoje nós começamos o nosso terceiro bimestre, como eu estava falando, e vamos girar o assunto, né? Nós tratamos inicialmente sobre, deixa eu pegar aqui, para eu falar direitinho com vocês, nós tratamos sobre cidadania e convivência, não é? Uma matéria muito importante. Tratamos sobre a convivência consigo mesmo, com o outro, convivência com Deus e uma aula sobre cidadania. Até tratamos sobre alguns pontos sobre filosofia política, né? E hoje nós vamos girar o assunto e vamos trabalhar um tema muito importante que delonga, um debate muito longo sobre ciência e religião. Ciência e religião. Alguns acham que eles não se misturam, pelo contrário, tá? Ciência e religião. Nós vamos trabalhar essas aulas em 3 blocos, não necessariamente 3 aulas, vai depender do desenrolar das aulas, mas em 3 blocos. Primeiro bloco, começando hoje, nessa aula número 1, fé e razão. Segunda aula, a partir da semana que vem, não é? Cultura e ciência. E um terceiro bloco, fé e ciência, crença e conhecimento. Vamos trabalhar esses 3 blocos, tá bom? Espero que a aula seja bastante edificante, que seja um ganho de conhecimento muito grande para você, aluno e aluna, beleza? 3 orientações. Primeiro, os créditos estarão todos na descrição do vídeo, no meu canal do YouTube e lá no Maestro, onde você, aluno ou aluna, assistem, tem ali o link do vídeo, tá bom? Segunda observação terminou a aula, ó, corre lá para fazer a atividade. E a terceira observação, gostou do vídeo? Ó, gostou do vídeo? Deixa o seu like aí no canal lá, tá bom? Você não se inscreveu ainda, meu irmão? Põe lá, se inscreve aqui embaixo, aqui, ó, se inscreve no meu canal, ajuda a dar essa moral pra nós aí, beleza? Dito isso, bora pro vídeo, bora trabalhar, bora caminhar, vamos que vamos, porque temos que trabalhar. Vamos lá. Deixa eu só rodar aqui. Ok, beleza. Pessoal, então bora pro vídeo, vamos lá, vamos trabalhar. Então, aula número 1, bloco Ciência e Religião, aula de número 1, Fé e Razão. Vamos lá, que a aula tá quente, vamos lá. Nós vamos trabalhar nessa primeira parte, né, nesse primeiro bloco, Fé e Razão, alguns textos, né? O texto 1, trabalhando sobre 2 visões conciliatórias, ciência e religião, a fé, a razão e o viver, e... não, é só esse, isso. Aí depois nós vamos trabalhar cultura e ciência, próxima aula. Então vamos lá, vamos trabalhar. Deixa eu voltar aqui. Então, 2 visões conciliatórias. Esse é um texto do Albert Einstein e também do Teilhard de Chardin, que escreveu o livro O Fenômeno Humano. São enxertos dos 2, ok? Então diz assim: Albert Einstein, judeu, foi um dos maiores cientistas de todos os tempos e sempre exaltou a ideia de Deus. Teilhard de Chardin, creio que é assim que lê o nome dele, mas que seja, foi um padre católico que se tornou cientista, louvando a ciência como instrumento de conhecimento da realidade divina. Ambos
de pontos de vista diferentes, tinham uma visão de mundo científica e, ao mesmo tempo, religiosa. Dizia Einstein: ciência sem religião é aleijada e religião sem ciência é cega. A meu ver, a ciência não só purifica o impulso religioso do entulho do antropomorfismo, como contribui para uma espiritualização religiosa de nossa compreensão da vida. Deixa eu ler de novo essa frase dele, que é brilhante. Vamos lá. Ciência sem religião é aleijada. E a religião sem ciência é cega. A meu ver, a ciência não só purifica o impulso religioso do entulho do antropomorfismo, como contribui para uma espiritualização religiosa de nossa compreensão da vida. Afirma Chardin: aparentemente a Terra moderna nasceu de um movimento antirreligioso, o homem bastando a si mesmo, a razão substituindo-se à crença. Nossa geração e as duas precedentes quase que só ouviram falar do conflito entre a fé e a ciência. Só ouviram falar desse conflito, a tal ponto que pôde parecer a certa altura que esta era decididamente chamada a tomar o lugar daquela, quer dizer, a ciência tomando o lugar da crença. Ora, à medida que a tensão se prolonga, é visivelmente sob uma forma muito diferente de equilíbrio, não eliminação nem dualidade, mas síntese, que parece haver de se resolver o conflito. Após quase 2 séculos de lutas apaixonadas, nem a ciência nem a fé conseguiram diminuir-se uma à outra. Mas muito pelo contrário, torna-se patente que não se poderiam desenvolver normalmente uma sem a outra. E isto pela simples razão de que uma mesma vida anima a ambas. A religião e ciência, as duas faces ou faces conjugadas de um mesmo ato completo de conhecimento, o único que pode abarcar para contemplá-los, medi-los e consumá-los, o passado e o futuro da evolução. Esse é o texto do Teilhard de Chardin. É interessante quando ele quando ele apresenta a tese que religião e ciência são duas faces ou faces conjugadas do mesmo ato completo de conhecimento, que é Deus. Eu não posso fugir desse pressuposto, não é? Deus é o Criador, então a ciência ela deve ser feita a partir da ideia de que Deus é o Criador. E que todo conhecimento vem de Deus, toda verdade vem de Deus. Todo conhecimento é fruto do conhecimento de Deus. É isso que a palavra de Deus, é isso que a palavra de Deus vai nos ensinar. Aí você fala assim, mas a ciência não trabalha com a fé. Pelo contrário. Quando a ciência ela estabelece um projeto científico, ele precisa de fé. Ele depende de fé. Vamos lá, vamos caminhar, porque tem muita coisa ainda. Vamos caminhando. O texto 2, ciência e religião. Para algumas pessoas, os dois campos da vida humana, ciência e fé, parecem contradizer-se. Religião lembra-nos uma igreja recolhida, onde o ser humano vai se concentrar no silêncio e na meditação para se encontrar com Deus. Ciência fala-nos de uma sala silenciosa de experiências, onde o ser humano se concentra para procurar desvendar os mistérios e as leis da natureza. Poderão ambos, ciência e fé, unir-se? Ou um tem de dispensar o outro? Não há contradição nem oposição entre ciência e fé. Vou repetir. Isso é uma tese que eu defendo. Não há contradição nem oposição entre ciência e fé. Posso ser o homem mais moderno, mais ilustrado, mais evoluído, sem renunciar a uma única afirmação de minha fé cristã. Deixa eu só abrir um parênteses. Você tem grandes pensadores, cientistas ao longo da história e que foram crentes em Deus. Creram em Deus, creram na existência de Deus. Isso é interessante.
Um sacerdote foi ver um doente que se recusava a receber os sacramentos da igreja e dizia que a religião é para ignorantes. Mas o sacerdote disse-lhe que o célebre cientista Voltaire era religioso. Ele cria... Voltaire foi um grande ícone do mundo científico, filosófico, né? E ele cria na existência de Deus. O Senhor falou que se de fato provasse isso, ele se converteria. O sacerdote conseguiu levar... O sacerdote conseguiu levar Voltaire até o Senhor, que se rendeu, enfim, à fé cristã. Desse cientista, lemos, olha o que Voltaire diz: deixei às vezes de realizar boas ações, que era de se esperar de um religioso. Reconheço meus erros, mas nunca pequei contra a fé. A Deus devo dar graças por minha fé. Nela viver e morrer. Fé é meu firme propósito. Espero por meio dela alcançar a vida eterna. Palavras de Voltaire. A fé não é um obstáculo ao progresso em todos os campos da técnica e da ciência. Um ajuda o outro. Pois Deus é o autor da mesma inteligência humana que aceita as afirmações da fé e da ciência, e que com ambas progride e se realiza totalmente. Obrigado, Senhor, pelos homens de tanta sabedoria que ajudam e ajudaram-nos em muitos campos da vida. Obrigado também por sua fé esclarecida. Bonito esse finalzinho da oração, né? Soubeste também dotar-nos de tais capacidades que a tua presença, o conhecer-te, jamais nos afasta da realização de nossa vida nesta terra. Tu nos colocastes nesse mundo para nele viver, transformando. Que os homens sábios de hoje saibam também dar testemunho de sua fé a todos. Diz aí o Paulo Dyer. Deixa eu acrescentar algumas coisas. Primeiro, o homem é uma criatura de Deus. E Deus criou o homem com a capacidade de pensar, de raciocinar, de conhecer, de experienciar. E isso é uma capacidade que Deus dotou o homem. Então, o pensar não é uma oposição a Deus. O questionar, o buscar conhecimento não é uma oposição de Deus. Pelo contrário, é uma demonstração de algo que Deus deu. Segundo lugar, eu já disse isso. Toda a verdade neste mundo vem de Deus. O conhecimento é fruto do próprio Deus. Deus é quem dota o homem com a capacidade do conhecimento. Então, nessa primeira aula, nessa primeira parte, a gente aprende que fé e ciência não são necessariamente antagônicas. Não são necessariamente antagônicas. A religião depende do ato de pensar, não é? Crer também é pensar. Crer não é eu acreditar em algo sem questionar, sem aprender e sem conhecer. Isso é bobagem. Fé envolve o pensar. E o pensar cientificamente também envolve um ato de fé naquilo que você faz e nos resultados que você obtém. Então as duas coisas não são, do ponto de vista científico e do ponto de vista religioso, da ciência da religião, fé e razão, não são necessariamente antagônicas. Ok? Vamos lá, vamos caminhando. Vai ter algumas atividades, algumas questões que você vai responder lá no maestro. Olha lá a perninha lá para você. Terminou a aula, corre lá. Nesse terceiro texto, agora vamos trabalhar a fé, a razão e o viver. Olha que interessante esse tema, não é? Também do Paulo Dyer. Ele diz assim: em muitas ocasiões de nossa vida, sentimos dificuldades em aceitar ou mesmo entender o que está acontecendo conosco. Deixa eu só abrir aqui rapidamente. Ok, vamos lá. Voltando, em muitas ocasiões de nossa vida, sentimos dificuldades em aceitar ou mesmo entender o que está acontecendo conosco.
À primeira vista, temos a impressão de que, por causa de nossas capacidades e de nossas experiências, saberemos resolver todos os nossos problemas. E muitas vezes não conseguimos nem entender o que ocorre e muito menos encontrar solução. É então que vamos buscar solução numa visão diferente da vida, que na religião chamamos de fé. A fé é um sentimento, uma maneira de enxergar fora do mundo, fora do modo comum que usamos para entender as coisas, as pessoas, a vida. Ela é natural em nós e muito necessária em nosso relacionamento com este mundo. Fé é acreditar na palavra, na pessoa, na vida, em suas potencialidades, na capacidade de ver mais, melhor, de aceitar ver, mesmo sem saber certo o que é, mas confiar em quem propõe. A fé religiosa, que é um dom divino, é algo que vem de Deus, é uma luz interior que vem de Deus e trabalha em nós, trabalhando ou transformando a nossa maneira de encarar a vida, as pessoas. E ainda mais, diante de qualquer dificuldade, ela, com a graça de Deus, dá forças para seguir adiante. Cria em nós uma alegria de viver. Deixa eu dizer só uma coisa, uma pessoa sem fé é uma pessoa triste, é uma pessoa sem expectativas e sem esperanças. Vamos lá. Então, uma pessoa sem fé é uma pessoa triste, uma pessoa sem expectativas, uma pessoa, às vezes, oca. Não uma pessoa imoral, não é isso que eu estou dizendo, mas uma pessoa que não tem esperança. Ela vai esperar o quê? Não crê em nada. Vamos pensar nisso. Dá-nos um otimismo diante de tudo o que acontece na vida. A fé faz-nos superar os momentos difíceis, ajuda-nos a enxergar sempre uma razão boa em tudo o que nos fere, porque acredita que Deus está presente em nossa vida. Interessante que a pessoa às vezes é ateu ou ateia, uma pessoa ela não crê em Deus até o momento em que está no momento de aflição, né? Vai, meu Deus! E ela busca alguma coisa fora de si para lhe dar esperança. Pensa nisso. Quando Deus aparece em nossa vida, é como um sol que nasce iluminando devagar, espalhando luzes e cores sobre tudo. Seus raios dão vida a tudo que tocam, despertam as qualidades que temos e descobrem novas, multiplicando o bem. Se nos colocamos sob o calor de sua presença e o aceitamos como luz e vida de nossa vida, uma grande felicidade vai enchendo nossos dias de alegria e paz. Se depois o levamos para os outros, parece que nós também nos transformamos em sol, luz e cor para todos. Para muita gente, a fé pode ser fuga, como se tivesse medo de conhecer além das aparências e do sentir. A fé verdadeira pode ser até mais clara do que podemos conhecer vendo e sentindo. Crer não é só confiar em alguém, em algo que funcione bem. A fé no Deus vivo, que é nosso Pai, dá-nos segurança no presente e confiança no futuro. O que aprendo da parte de Deus sempre me traz alegria e certeza. Sendo o Pai, Ele acompanha sempre minha vida, ajudando-me a crescer e a me tornar realizado e feliz. Nada temo, todo bem espero, sabendo que tenho junto a mim um Deus poderoso que me ama e que se interessa por minha vida. Que texto tão bonito, gente. Que texto tão bonito esse que fala da fé como um sol de Deus que brilha no nosso coração, né? Que brilha no nosso coração. Uma frase do Mahatma Gandhi, ele diz assim: a fé é uma função do coração, deve ser imposta pela razão. As duas coisas não são antagônicas, como pensam algumas pessoas. Quanto mais intensa a fé, mais profunda se torna a razão. Quando a fé se torna cega, inevitavelmente morre. Inevitavelmente morre. Ok, gente? Eu quero partir para o final da nossa aula de hoje, lembrando vocês das atividades depois da aula, ok? Depois de assistir a aula, e eu quero ler com vocês Atos 16. Atos é um livro da Palavra de Deus que está lá no Novo Testamento. Atos, capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 34, mas nós não vamos ler todo o texto.
Eu vou explicar, eu quero ler só um, dois, três versículos. É a história do apóstolo Paulo, que estava com seu companheiro de missão, Silas, e eles estavam em uma região lá em Filipos. Esse é o nome de uma região da Ásia Menor, e Paulo estava na sua segunda viagem missionária. E Paulo foi até essa cidade chamada Filipos, e lá ele curou uma jovem que tinha uma possessão, umas coisas meio estranhas lá. Não vem ao caso aqui agora o que ela tinha, mas Paulo a curou e ela dava lucro para algumas pessoas, né? Com algumas adivinhações e tal. As pessoas ficaram com raiva e ódio de Paulo por ele ter feito isso, e Paulo e Silas foram presos. Paulo e Silas foram presos. Diz o texto, meus irmãos e minhas irmãs, meus alunos e minhas alunas, do nono ano. Diz o texto que Paulo e Silas, eles meia-noite, depois de apanharem, e apanharam bastante, estavam presos, eles louvavam a Deus com alegria, plena meia-noite, na prisão. E acontece que no versículo 26 diz, de repente sobreveio um tamanho terremoto na prisão e as portas se abriram. O carcereiro, que era o que cuidava dos cárceres da prisão, ele vendo que tudo estava aberto e achando que os prisioneiros tinham fugido, ele puxou da espada e ia se suicidar. E quando ele ia se suicidar, Paulo bradou em alta voz, gritou em alta voz: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. Então o carcereiro trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas e fez uma pergunta para ele. A pergunta está no versículo 30. Senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? E Paulo responde, olha lá, responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Crê. Não é fuja, faça o que te dá na telha, dê as costas para o mundo. Não. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E diz o texto, versículo 32, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela hora da noite, o carcereiro, cuidando deles, lavou-lhe os machucados, e depois ele foi batizado por Paulo e todos da sua casa. E o versículo 34, então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa para com todos os seus. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Eu não estou querendo fazer uma pregação aqui. Não é, a nossa aula não é isso. Mas eu quero mostrar para vocês a função da fé. A fé. Um homem que estava terrivelmente amargurado ia se suicidar. Ele creu no Senhor. E ele manifestou grande alegria por ter crido em Deus. Eu concordo com o autor aqui, que diz que a fé, ele ilumina, dá um colorido, e ele transforma o coração do indivíduo. E fé não significa perder a capacidade de raciocínio, de pensar e de questionar. Você encontra bons filósofos e criam na existência de Deus. Citou-se Voltaire aqui, um grande cientista, filósofo. Você tem outros, como Calvino, como outros que criam em Deus. E eram cientistas, eram pensadores. A fé transforma. A fé é o dom de Deus para dar sentido para a nossa vida, para dar sentido em nossa vida. Ok? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Se nós temos mais alguma coisa. Eu acho que é isso. Tem um texto complementar, mas ficamos aqui com esses, ok? Tem um texto aqui, não é, da palavra de Deus. Eu vou ler aqui para nós concluirmos. Os apóstolos, olha só que bonito.
No começo do seu ministério, Jesus escolheu 12 homens que o acompanhassem em suas viagens. Teriam esses homens uma importante responsabilidade, continuariam a representá-lo depois de haver ele voltado para o céu, Cristo voltado para o céu. A reputação deles continuaria a influenciar a igreja muito depois de haverem morrido. Por conseguinte, a seleção dos 12 foi de grande responsabilidade. Diz lá em Lucas capítulo 6, versos 12 e 13, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais Deus deu também o nome de apóstolo. A maioria dos apóstolos era da região de Cafarnaum, desprezada pela sociedade judaica, refinada por ser o centro de uma parte do estado judaico e conhecida, em realidade, como Galileia dos gentios. O próprio Jesus disse: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Está lá em Mateus 11, 23. Não obstante, Jesus fez desses 12 homens líderes vigorosos e porta-vozes capazes de transmitir com clareza a fé cristã. O sucesso que eles alcançaram dá testemunho do poder transformador do senhorio de Jesus na vida deles. Nenhum dos escritores dos evangelhos deixou nos traços físicos dos 12. Isso é interessante. E eram homens imperfeitos. Os apóstolos eram homens simples. Mas eles creram em Deus. E pelo fato deles terem crido em Deus e se entregue a Deus, Deus os usou. Dos 12, alguns como João, Pedro, Tiago, o próprio Paulo, que foi chamado mais tarde como apóstolo, tiveram seus nomes em evidência. Outros como não tiveram seus nomes em evidência, mas eram apóstolos, eram simples, mas foram usados por Deus. Isso significa que Deus usa a pessoa simples, Deus usa do jeito que Ele quer e Deus usa quem Ele quer. E basta nós crermos em Deus, que Deus usa-nos. A fé, eu quero concluir com fé, a fé transforma a nossa vida. Aprendemos que fé e razão não são antagônicas. Fé é o ato de crer no invisível, esperar aquilo que não se vê, não é? Isso é fé, isso é fé. Ok, gente? Estamos caminhando no final. Quero agradecer a todos que assistiram a videoaula. Hoje nós trabalhamos sobre fé e razão. Semana que vem nós vamos aprofundar o tema cultura e ciência. Vamos falar um pouquinho mais de fé e razão e cultura e ciência, indo para o segundo bloco aí, da ciência e religião. Beleza, gente? Para finalizar, deixa o seu like, corre lá, faz as atividades e que Deus abençoe a todos. Um forte abraço aos alunos e alunas do 9º A do Ensino Religioso da Escola Batista de Itapevi. Até semana que vem. Deus abençoe a todos. Qualquer coisa, olha, meu contato vai estar lá na descrição no Maestro. Quem precisar entrar em contato comigo, alguma dúvida, alguma dificuldade, pode entrar em contato, estou à disposição de todos. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.